Imagina você não poder tocar na única pessoa que você ama, senão ela literalmente morre. Essa é a premissa do filme Hatorubi no Mori, e já vai deixando o like se você gosta de recap de anime, e vamos ao que interessa. O filme começa com várias cenas de uma floresta nevoada, e em seguida mostra um homem sentado no topo de uma rocha em um lago, que mais tarde será revelado como um dos personagens principais desse filme, Jin. Na próxima cena, nós vemos a nossa protagonista feminina, Takigawa Hotaru, se preparando para sair de casa para passar as férias na casa do tio. A sua mãe a lembra de ouvir o tio, certifique-se de que ela tem tudo o que precisa e a aconselha a não se distrair para que ela não esqueça de nenhum de seus pertences. Hotaru responde com confiança de que não há necessidade de preocupação, pois ela vai para lá todos os anos. Mesmo assim, a sua mãe ainda está preocupada e até pede para que ela use um chapéu, o que Hotaru recusa ao sair de casa. Ao chegar ao ponto de ônibus, Hotaru sorri e começa a se lembrar de quando conheceu Jin pela primeira vez. A razão pela qual ela espera ansiosamente pelo verão. Ela tem um flashback de quando conheceu ele, aos 6 anos de idade. Ela narra como se perdeu na floresta do Deus da Montanha, onde os espíritos habitam. Hotaru é vista encolhida na grama, cansada de correr procurando por uma saída. Quando ela estava chorando de medo e solidão, ouviu alguém gritar e chamá-la de baixinha. Ela olhou ao redor e ficou feliz ao ver um homem de cabelos prateados, usando uma máscara, a observando por trás de uma árvore. Aparentemente preocupado, ele pergunta por que ela estava chorando. Aliviado ao ver outra pessoa, Hotaru corre até ele, achando que finalmente está salva. Mas, para sua surpresa, o homem a evita, fazendo com que ela caia de cara na grama. O homem se desculpa ao perceber que ela é uma criança humana e explica que, se um humano tocar, ele desaparecerá. Hotaru, confusa, pergunta se ele não é um humano. E ele responde que ele é apenas alguém que habita a floresta, levando Hotaru a concluir de que ele é um dos espíritos. Ainda curiosa sobre o que ele quis dizer com desaparecer, ela tenta tocá-lo várias vezes, mas ele consegue desviar de todas as suas tentativas, e eventualmente o homem pega um galho e bate na cabeça dela para fazê-la parar. Ele então explica que foi um feitiço lançado pelo Deus da Montanha e que desaparecer significa que ele será obliterado ao ser tocado por um humano. Incapaz de segurar a mão de Hotaru, o homem diz para ela segurar a outra extremidade do galho, para que ele possa guiá-la para fora da floresta. Hotaru fica radiante e tenta abraçá-lo em gratidão, apenas para ser atingida novamente com o galho. Enquanto caminham, Hotaru comenta que parece que estão em um encontro. O homem então pergunta se ela não tem medo. Hotaru pergunta, medo do quê? E ele apenas responde, nada, esqueça. Eles chegam à saída e ele diz a Hotaru para seguir em frente, pois logo verá o caminho da montanha. Ao se despedirem, Hotaru pergunta se ele sempre estará lá, e se eles podem se encontrar sempre que ela voltar. Ele a aconselha a não voltar mais, pois é perigoso e ela pode se perder para sempre. Hotaru, aparentemente ignorando o aviso, se apresenta para ele, mas ele não responde. Enquanto ela se afasta, diz que voltará no dia seguinte com um presente de agradecimento. Quando ela se vai, o homem finalmente revela o seu nome, Jin. Ela se vira para olhar para ele, mas Jin já desapareceu. Em seguida, vemos que o tio de Hotaru estava procurando por ela, e quando a encontra, dá um leve tapa na sua cabeça e a repreende. Hotaru começa a chorar e o abraça. Enquanto caminham para casa, Hotaru pergunta ao seu tio se realmente existem espíritos vivendo na floresta. Ele então conta uma história sobre como costumava ir à floresta com seus amigos quando era criança, na esperança de ver os espíritos, mas nunca conseguiu. Então ele lembra que ele e seus amigos uma vez se divertiram em um festival de verão na floresta. No entanto, os moradores nunca realizavam festivais dentro da floresta, o que os levou a acreditar que, na verdade, eles tinham se infiltrado em um festival dos espíritos. No dia seguinte, Jin ficou surpreso ao ver que Hotaru realmente tinha voltado. Hotaru, por sua vez, ficou feliz ao vê-lo esperando por ela e imediatamente correu para abraçá-lo. Ele acertou na cabeça novamente, exclamando que ela nunca aprende. Jin então a convidou para caminhar pela floresta, já que o dia estava ensolarado, e o Hotaru aceitou alegremente. Enquanto caminhavam pela floresta comendo seus lanches, Hotaru viu uma figura negra escondida atrás de uma árvore. A criatura falou, perguntando a Jin se ele estava com uma criança humana e se poderia comê-la. Assustada, Hotaru se escondeu atrás de Jin, que respondeu que ela era sua amiga. A figura negra então avisou Hotaru para que não toque na pele do Jin, ou ele a devoraria. Jin espantou a criatura, revelando que se tratava de algum tipo de espírito raposa. Ele se transformava para assustar as pessoas, mas no fim era tudo uma ameaça sem nenhuma ação. Eles continuaram andando e Hotaru perguntou a Jin por que ele usava a máscara. Ele respondeu para que ela não se preocupasse com isso, e apenas contar mais sobre si mesma. Hotaru ficou feliz ao perceber que ele estava curioso sobre ela e que essa era a razão pela qual ele também a esperava. Então, vemos uma montagem de Hotaru voltando todos os dias para passar tempo com Jin. Um dia, Hotaru o encontrou deitado na grama, dormindo. Curiosa, ela se perguntou se poderia tocar na máscara dele e tentou removê-la,
mas para sua surpresa, o Jin parecia ser um humano normal. Ele então abriu os olhos e explicou que usava a máscara para parecer um espírito. Ao saírem da floresta, Hotaru contou a Jin que não voltaria no dia seguinte, pois só ficava na casa do tio durante o verão. Jin então perguntou se ela voltaria no próximo ano. Com um sorriso no rosto, Hotaru responde que sim. O filme corta para o verão seguinte, onde eles encontram um espírito da árvore. O espírito demonstra preocupação com Jin e diz que estar com uma criança humana é perigoso. E Jin afirma que está tudo bem, mas o espírito ainda assim lembra Hotaru de não tocá-lo. Enquanto continuam caminhando, outros espíritos aparecem na floresta para repetir o mesmo aviso. Após mais alguns verões, vemos Jin procurando por Hotaru, que tenta assustá-lo pendurando-se de cabeça para baixo numa árvore. Ela falha em assustá-lo e os dois começam a conversar. Hotaru pergunta se Jin tiraria a máscara de vez em quando, e ele concorda. Mas, de repente, o galho começa a se quebrar e Hotaru está prestes a cair. Ela vê Jin correndo para pegá-la, mas ele para no meio do caminho, pois não pode tocá-la. Felizmente, Hotaru cai em um arbusto e não se machuca. Ela olha para Jin e pede para que ele nunca toque, não importa o que aconteça. Emocionada, ela começa a chorar. Alguns verões depois, vemos que Hotaru agora está no 5º ano. Quando vai visitar Jin, ele comenta que ela está começando a parecer com uma mulher. Hotaru responde que isso acontece porque ela já é uma mulher. Fica evidente que Jin envelhece muito mais devagar do que os humanos e que os dois estão se aproximando em idade. Depois de passarem um dia juntos, Jin tira sua máscara e Hotaru o observa por um tempo. Na casa do tio, ela fica deitada no chão, pensando que um dia será mais velha que Jin. Seu tio a convida para comer melancia e comenta que o inverno será muito mais frio, o suficiente para congelar até o deus da montanha. Mais tarde, no último dia do verão, Hotaru visita Jin para lhe dar um cachecol. Na cena seguinte, Hotaru aparece na escola, distraída durante o inverno. Do lado de fora, um amigo segura sua mão para evitar que ela escorregue no gelo, o que faz Hotaru desejar ver Jin novamente, mas também o desejo de tocá-lo. Vemos um breve vislumbre de Jin na floresta, usando o cachecol que Hotaru lhe deu. Hotaru, que agora é uma estudante do ensino médio, visita Jin novamente. Ela conta que quer encontrar um emprego perto da casa do seu tio quando se formar, para poder estar com Jin com mais frequência. Jin decide que é hora de contar sobre si mesmo. Ele revela que não é um espírito, mas também não é mais um humano. Explica que foi abandonado pelos seus pais na floresta ainda bebê e que deveria ter morrido, mas o deus da montanha lançou um feitiço para que ele continuasse vivendo. Ele diz a Hotaru que está tudo bem se ela esquecê-lo, já que seu corpo é frágil. Lembra de que, se um humano a tocar, o feitiço será quebrado e ele desaparecerá. Hotaru o tranquiliza, dizendo que pensa nele o ano inteiro, mesmo quando estão separados. Sabendo que o tempo eventualmente os afastará, ela pede a que fiquem juntos até esse momento. Jin então a convida para o Festival de Verão dos Espíritos, já que ela já é grande o suficiente para não ter medo. Ele pergunta se ela pode sair escondida da casa do tio naquela noite, pois queria levá-la ao festival há muito tempo. Hotaru aceita, mas ainda teme que possa se assustar. Jin explica que o festival não é muito diferente dos festivais humanos, pois foi criado para se parecer com eles. Ao chegarem, os espíritos estão todos disfarçados de humanos. Jin explica que, às vezes, humanos reais acabam se misturando sem perceber que todos ao redor são, na verdade, espíritos. Hotaru então se lembra da história do seu tio sobre o festival de verão. Como não podem segurar as mãos, Jin amarra um pano em seus pulsos para que Hotaru não se perca. Ela brinca que é quase como se estivessem em um encontro, e Jin responde que realmente estão em um encontro. Após se divertirem no festival, o encontro deles chega ao fim. Enquanto caminham perto de um lago, Jin confessa que não consegue mais esperar o verão chegar. Quando estão separados, ele sente vontade de ir vê-la, mesmo que isso signifique arriscar a sua vida entre multidões. Ao ouvir isso, Hotaru o observa e resiste ao impulso de segurar a sua mão. Jin tira sua máscara e a coloca em Hotaru, permitindo que ele a beije por cima dela. Ele diz para que ela fique com a máscara, o que faz Hotaru pensar que aquele pode ser o seu último encontro. Enquanto continuam caminhando, dois espíritos passam por eles. Um deles tropeça e Jin o segura para evitar que ele caia. Ao se virar para Jin, Hotaru vê que ele está olhando para sua própria mão, que começa a desaparecer. O menino que ele segurou não era um espírito disfarçado, mas sim um humano de verdade. Jin, sabendo que aqueles eram seus últimos momentos, sorri para Hotaru e abre os braços dizendo que agora finalmente pode tocá-la. Hotaru corre e o abraça com força, finalmente podendo expressar os seus sentimentos através do toque. No entanto, o abraço dura apenas um instante, pois Jin desaparece completamente. Caída no chão, Hotaru chora. Ao sair da floresta, Hotaru segura a máscara de Jin com carinho. Os espíritos começam a aparecer, agradecendo a ela por ter passado tempo com Jin e por tê-lo abraçado, pois ele sempre quis sentir o toque de um humano. Enquanto segue em frente, ela pensa em como os verões serão difíceis no futuro. No entanto, encontra conforto ao saber que as memórias que criou com Jin viverão para sempre em seu coração. Comenta aqui embaixo se você gostou do filme e não esquece de deixar o like para me ajudar. Obrigada por assistir até o final e até a próxima.